Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um Cena Política. Nosso estado é responsável por 50% da exploração mineral do país. Não é à toa que se chama Minas Gerais. Há críticas. A indústria leva o minério, deixa o buraco, a terra, a montanha devastadas. Um exemplo é a Serra do Curral, símbolo de Belo Horizonte. Só tem a face externa. Por trás é um buraco só. Mesmo que a exportação do minério de ferro seja carro-chefe da economia mineira, a recompensa hoje é pouca. O que cai no caixa do Estado, com a compensação financeira sobre a exploração mineral, a conhecida CEFEM, é algo entre 300 milhões e 350 milhões de reais ao ano. Em um contraste, o Rio de Janeiro embolsa mais de 12 bilhões de reais ao ano com o royalty do petróleo. Com o novo Código Regulatório da Mineração, Minas poderá passar a faturar até 1 bilhão de reais com a atividade mineral. Para debater o marco regulatório, Cena Política recebe o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o PMDBista Leonardo Quintão. Vereador em Belo Horizonte em 2000, 2 anos depois, Quintão foi eleito deputado estadual. Já está no segundo mandato de deputado federal. Na última eleição, teve 141 mil votos. Deputado, BH News TV agradece a sua presença. Prazer estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui. Eu já estive aqui nesse estúdio várias vezes e sempre muito bem recebido. Obrigado. Leonardo Quintão foi candidato a prefeito de Belo Horizonte em 1998 e deu um susto feio em Márcio Lacerda, candidato apoiado pelo PT e PSDB. O deputado defende hoje, de forma enfática, a candidatura própria do PMDB ao governo do Estado no próximo ano. Recebemos também Fabiano Frade. Como está, Fabiano? Tudo bem? Prazer, satisfação estar aqui. Atuou como repórter na Agência de Notícias do Governo e na TV Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho. Foi apresentador aqui da BH News TV. Atualmente é âncora do jornalismo da rádio Band News Belo Horizonte. Deputado, vamos começar com o senhor, naturalmente, relator do projeto. Tem essa missão de esmiuçar e colocar para valer esse projeto da mineração que tanto interessa a Minas. Parece que vão ter muitos outros interesses lá envolvidos, muitas vezes tentando impedir que o Estado consiga essa melhoria, como eu coloquei ali. Barroso, é importante dizer que no segundo semestre, vai ser o projeto mais importante que irá tramitar no Congresso Nacional. E para o nosso Estado, como você disse, Minas Gerais, Minas hoje representa 53% de toda a mineração do país. E para o nosso Estado, que tem pedido muita arrecadação nesses últimos anos, a nova lei da energia elétrica vai tirar do Estado 800 milhões de reais da arrecadação. O Fundo de Participação do Estado também caiu muito, quase 1 bilhão de reais. Então eu diria... A CID, né? A CID também caiu muito, está tirando o recurso. Então isso aqui irá trazer divisas para o nosso Estado. E o mais importante é para o povo mineiro saber que ainda nós estamos engatinhando na mineração do país. Nós temos muito a avançar. Hoje, Barroso, o país, e Minas Gerais não é diferente, mesmo sendo um estado já minerador. Nós conhecemos algo em torno de 20% da riqueza mineral brasileira, e Minas Gerais, aqui no quadrilátero ferrífico, tem muito minério ainda a ser descoberto e ser explorado. Quer dizer que esse 1 bilhão possível que pode vir para Minas Gerais ainda poderá crescer muito mais aí no futuro? Certamente ele irá crescer no médio a curto prazo, nem vou dizer no longo prazo, porque nós temos hoje uma demanda reprimida muito grande no atual departamento, que é o DNPM, e a futura agência. Projetos que estão parados devido à falta de análise, projetos de grandes, de médio e pequeno porte. Hoje o DNPM, e dizendo bem do órgão, as pessoas que estão lá hoje são pessoas preparadas, mas hoje estão lá
porque realmente gostam do órgão, porque a iniciativa privada está pagando 3, 4 vezes mais para os técnicos que fazem a mesma coisa no órgão para trabalhar para a iniciativa privada. Então, nos últimos 5 anos, o DNPM ele vem perdendo os seus servidores devido à falta de pagamento adequado para os seus servidores. E também é o órgão que tem a maior deficiência estrutural do governo federal. Nós temos uma demanda reprimida. São bilhões de reais que não estão sendo investidos na mineração devido a essa demanda reprimida e, infelizmente, também o governo federal, no ano de 2011, e olha, eu não estou falando mal do governo, porque eu sou da base do governo, mas nós não concordamos. O PMDB vem lutando com isso. Houve uma determinação, Fábio, por parte do governo federal, desde novembro de 2011, para que os alvarás de pesquisa eles não fossem liberados devido à nova lei que seria enviada pelo Congresso, que demorou 1 ano e meio a ser enviado pelo Congresso. E isto prejudicou os investimentos que estavam em andamento no país e principalmente a nossa amada, querida Minas Gerais. A gente tem essa questão aí do pedido do governo de urgência constitucional. Pelo que eu vi, são mais de 70 entidades que se colocam contra isso. Uma votação às pressas, né? E a opinião do senhor como relator, o senhor também está contra essa urgência? Sim, eu estou contra a urgência, porque esse projeto, a nossa luta, foi que ele viesse já no início do mandato da presidenta Dilma. E devido à necessidade do governo, dos debates internos, o governo priorizou o petróleo. Por isso, paralisou o setor mineral. Ficou para a segunda ordem do governo. Então, o governo ele concluiu todo o processo, né, da nova lei de petróleo, das novas licitações, e com isso, a mineração veio agora. E nós já há 3 anos estamos nessa luta para esse projeto vir para o Congresso. Em 2011, houve a paralisação da liberação dos alvarás, o mercado ficou prejudicado, a demanda ela está reprimida e nós pedimos para o projeto vir. O projeto veio agora, em junho, e nós necessitamos. São 372 emendas de parlamentares, devido à necessidade de debate. Então, eu já conversei com a ministra Ideli Salvati, conversei com o Henrique Eduardo Alves, que é o presidente da Câmara dos Deputados, conversei com o ministro Lobão, explicitando a necessidade da tirada da urgência constitucional. E o nosso telespectador ele precisa entender o que é isso. É uma obrigatoriedade que, caso o projeto ele não seja votado em plenário, toda a pauta do Congresso ela fica travada. E isso prejudica o andamento de outras matérias importantes. Então, o que eu me responsabilizei, Barroso e Fábio também, é que este projeto eu irei apresentar o relatório na primeira semana de outubro, dando assim condição de votar na segunda semana de outubro no plenário da Câmara e enviar o projeto para o Senado, para que o Senado possa analisar. E o Senado analisando, nós temos condição já de ter uma nova lei de mineração no país até o final deste ano. Muito bem. Deputado, é Fabiano, na verdade, mas todo mundo confunde mesmo. Fabiano, agora, o que se viu na discussão do royalties do petróleo foi muita pressão, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que eram, de certa forma, deveriam realmente serem mais beneficiados. No caso de Minas Gerais, com a questão dos royalties do minério, o senhor já está esperando, vocês parlamentares já estão esperando uma pressão muito grande em cima de Minas Gerais, assim como aconteceu com o Rio e com o Espírito Santo? Olha, a questão do minério, ele influencia diretamente a vida do município e do estado. Hoje, o que é arrecadado com a CEFEM, que é repassado para o estado, algo em torno de 300 a 350 milhões de reais, não paga o custo que as carretas de minério prejudicam as nossas estradas. Esse é uma deficiência que nós temos que cobrir. Onde há um projeto de mineração, toda a logística do município ela é prejudicada. Na saúde, vem 5 mil, 10 mil trabalhadores
para o município, demandando do Sistema Único de Saúde, demandando do Sistema Municipal de Educação, demandando do Sistema Estadual de Educação. E isso tudo que é repassado, hoje, não paga o custo que os municípios e que o Estado tem para trazer essa infraestrutura necessária para aqueles projetos. Então, o que nós vamos rever aqui é uma dívida histórica com os municípios e uma dívida histórica com o Estado de Minas Gerais. A expectativa é que, quando a lei for aprovada, que venha a incrementar de imediato para o Estado algo em torno de 700 a 800 milhões de reais, até R$1 bilhão. Mas a expectativa que eu tenho, Fabiano, é que nós possamos, no futuro próximo, deslanchar com o setor mineral do país. E Minas Gerais vai ser o estado mais beneficiado, porque nós temos aí condição, Barroso, num período curto, de duplicar, quadruplicar o setor mineral em Minas Gerais e no país. Com isso, trazendo divisas para o nosso estado. Mas quando foi votada a questão do royalty do petróleo, o que se percebeu foram principalmente os parlamentares mineiros meio que não tentando não bater de frente com a questão. Não se tem notícia de algum parlamentar mineiro que tenha entrado numa discussão com relação à questão do royalties do petróleo. A minha pergunta, eu insisto, o senhor consegue imaginar uma pressão com relação aos outros estados, assim como aconteceu frente ao Rio de Janeiro, principalmente ao Rio de Janeiro, com Minas Gerais? Sim, porque o debate terá, mas os números são muito diferentes. O estado do Rio hoje irá receber mais 12 bi, como os números que o Barroso trouxe aqui, números corretos. Em Minas Gerais, nós vamos passar para 1 bi. Né? Então, é 12 para 1. É fácil de explicar. E nós temos uma dívida histórica com o nosso estado e com os municípios mineradores. E com a sociedade que é impactada, favorável e também impactada em questões sociais e de uma maneira desfavorável com a mineração. E boa parte da riqueza do minério, ela é exportada. Minério de ferro é uma matéria que é barata, tem que ser exportada em grande quantidade para gerar essa quantidade hoje pouca que o Estado recebe. Deputado, nós vamos dar um intervalo e voltamos a discutir já já o marco regulatório da mineração. Fique aí com a gente. Cena Política discute o novo Código da Mineração e os possíveis resultados positivos, naturalmente, para Minas Gerais. Ô, deputado, uma das mudanças que deve acontecer, naturalmente o senhor disse aí que são 370 emendas, né? É um mundo de emendas, mas essa mudança da alíquota para as empresas, que hoje elas pagam sobre 2% sobre o líquido, faturamento líquido, e passaria a 4% sobre o faturamento bruto. Vai dar para entrar no entendimento com as empresas, ou o lobby das empresas vai funcionar contra isso na Câmara, ou já existe um consenso? Eu acho que já há um consenso da aceitação do aumento dessa alíquota, porque mesmo aumentando até 4%, no caso do minério de ferro, ainda o nosso minério continua muito competitivo. E esse debate foi feito já por parte do governo. Agora cabe a nós, a Câmara, nós discutirmos a questão da alíquota. Nós temos emendas, Barroso, de até 6,5%. Mas o que eu, como relator, tenho que garantir para o setor produtivo é que o debate seja feito e que a competitividade das empresas brasileiras, e no caso de Minas Gerais, elas continuem competitivas. Não podemos tirar a competitividade de nossa exportação. 4% seria um bom termo. 6,5%? 4% eu acho que é um bom termo para ser discutido. Daí para lá, eu acredito que nós tiramos a competitividade do setor mineral mineiro e brasileiro. E as empresas têm participado, naturalmente eu sei que já houve o debate com os setores do governo,
Mas lá na Câmara, com os deputados, tem acontecido reuniões? Como é que está sendo isso? Nós iremos iniciar os debates amanhã. Terça-feira, nós iremos iniciar os debates, onde eu irei aprovar um organograma de trabalho, onde nós teremos aí várias audiências públicas que irão acontecer até o mês de outubro, final de setembro, 2 audiências públicas, terças e quartas, no Congresso Nacional e às quintas-feiras nos estados e provavelmente nas segundas-feiras nos municípios mineradores, onde nós iremos ouvir o setor produtivo, as cooperativas, garimpeiros e a sociedade impactada pela mineração. E como é que se mistura isso, deputado? Porque tem também a questão do royalty do petróleo. Sim. E também os municípios mineiros, o Estado também está querendo a sua parte também no royalty do petróleo. O que se baseia, né, Fabiano, é que o petróleo está a 200 quilômetros lá da costa, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas todo 7 mundo... 7.000 metros de profundidade. 7.000 metros de todo mundo produtividade. quer um cadinho, como diria no interior, né? E temos aí, todo mundo está consumindo gasolina, está pagando imposto, os carros estão andando, a indústria está usando diesel, os caminhões estão andando. Quer dizer, todo mundo está envolvido na questão do petróleo. Como é que vai ser essa mistura, esses 2 debates vão caminhar, eles vão se trombar ou caminhar juntos? Como é que... Eu acredito que não, porque a mineração, nós não podemos aumentar em 20 vezes para comparar com o minério. Os números que nós dissemos aqui é 1 bilhão para o estado de Minas Gerais e o estado do Rio 12 bilhões de reais. Minas Gerais, nós somos 853 municípios. Vários desses municípios não recebem royalty nenhum de minério, né? E o royalty do petróleo que está sendo discutido não é o royalty que está sendo do petróleo na terra, né? Nós temos petróleo na terra, né? Sim. No território nacional. E temos o pré-sal, né? Temos o pré-sal. O que está sendo discutido a distribuição é do pré-sal. E o minério, nós não podemos comparar o minério que está ali do lado, né, você vê a cidade de Congonhas aqui, cidade de Itabira, que é impactar diretamente carretas passando na cidade, nas estradas, a poeira da mineração que chega na cidade, mesmo mineradoras fazendo dentro da regra, mas não tem como. A mineração, ela impacta sim o meio ambiente. Nós temos que minerar respeitando as leis ambientais, mas tem um impacto grande nos municípios e uma dívida histórica que agora nós iremos iniciar esse pagamento. Agora, deputado, muito se questiona que em mineração se ganha quem conquista mesmo riqueza são só os donos das mineradoras. A população, as cidades que deveriam ser beneficiadas acabam não sendo, e agora com um projeto como esse, a gente até tem uma esperança de que isso aconteça. Na prática, a gente pode entender que um município com capacidade mineradora maior, como o senhor citou mesmo, Itabira, Congonhas, terá mais recursos? A gente pode imaginar, fazer um exercício aqui de imaginar que terão mais recursos do que municípios não tão fortes em termos de mineração? Certamente. Os municípios eles ficam com 65% dos royalties da CEFEM. Então a expectativa é as cidades mineradoras já de imediato duplicar a sua arrecadação, podendo aumentar até em 4, 5 vezes a arrecadação da CEFEM. Mas em comparação com outros municípios, ou essa divisão vai ser igualitária para os 853? Não, a CEFEM, os 65% fica com os municípios mineradores. Uhum. No caso, sim, pode falar. Não, já dá esse benefício já para os municípios mineradores, que muito se questiona isso, né? Ou seja, os municípios que são mineradores acabam sendo um pouco prejudicados nesse processo. Veja bem, Fabiano, a cidade de Conceição do Mato Dentro está iniciando ali um grande projeto, né, onde está sendo impactado diretamente. São milhares de pessoas que estão mudando para lá, demandando a saúde, demandando educação, demandando em todas as áreas, municipais e estaduais. Até que este projeto venha gerar riqueza, tem uma dívida, né, com o município. O município está recebendo investimentos, mas o custo para o município ele é maior, muito maior para o Estado e para o município, até que esse empreendimento ele venha gerar a CEFEM e novos impostos ali para o município. Então existe uma dívida tremenda com esses municípios mineradores, que com essa nova lei
nós iremos aumentar a arrecadação, mas o principal que a população mineira precisa de saber, que a vocação mineira é a mineração. E nós temos agora que expandir essa vocação. De que maneira? Como eu disse aqui, nós conhecemos apenas 20% da riqueza mineral brasileira. E Minas Gerais é da mesma maneira. Nós iremos investir neste projeto que há um tripé. Primeiro, qualificar o atual departamento que irá tornar uma agência, dar condição de atender a demanda mineral. Porque do ano de 2001 até 2012, o setor mineral brasileiro cresceu 550%. É o primeiro salto que nós tivemos. E o Brasil, o que sustenta hoje a balança comercial é a exportação mineral. Há consenso sobre a formação dessa agência, desse conselho? Sim, aí há necessidade. E eu irei chamar para o debate e assumir a responsabilidade, mostrar a necessidade de qualificar essa agência com o orçamento necessário, com o pessoal necessário e infraestrutura de trabalho. Segundo, eu irei conscientizar os parlamentares e o governo federal da necessidade, Barroso, do governo assumir a responsabilidade para si, para fazer um mapeamento geofísico, que é ter um mapa das riquezas do país. O único país hoje, Fabiano, que não fez isso ainda, que compete no mercado internacional é o Brasil. A Austrália, hoje, é o maior exportador de minério de ferro. Passou o Brasil devido às pesquisas geofísicas, investimentos governamentais para descobrir aonde estão essas riquezas. Então o governo tem a necessidade, e eu irei mostrar aos parlamentares da comissão a necessidade de nós colocarmos no orçamento da União recursos para nós contratarmos no período curto e médio prazo, até 5 anos, para mapear as riquezas minerais do país. Com isto, nós teremos condição de ter um mapa, mostrar para a iniciativa privada onde estão essas riquezas e para os governos também. Caso o governo tenha interesse de participar, de fazer essas licitações, para nós expandirmos o setor mineral. Com isso, nós temos condição aí no período curto de aumentar até 5 vezes a capacidade mineral de Minas Gerais, trazendo mais divisas, mais empregos para o nosso estado e gerando aí, fomentando a economia estadual. Mas isso é uma coisa de se pasmar, né? O Brasil, que na colônia entregou tanto ouro, tanta pedra preciosa, e hoje é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, né? Um dos maiores, certamente, e não tem até hoje esse mapeamento. Não tem. O que nós temos são estudos de 40 anos atrás, feitos por parte do governo, por parte da antiga Vale do Rio Doce, que estão com equipamentos defasados. Hoje nós temos sonares, radares de altíssima resolução, que irá dar para o país esse mapeamento. O que nós temos que deixar de entregar o ouro, que foi embora, e hoje o diamante do país, muito ouro ainda, é contrabandeado. Ele vai todo embora sem pagar nada para o país. E parece que a alíquota também é muito pequena, né? Muito pequena. Então nós vamos discutir tudo isso. E a segunda coisa, Fabiano, que nós temos que criar são as normas brasileiras para nós credenciarmos os empreendimentos. Hoje, para você ter ideia da falta pelo descompasso do governo com a iniciativa privada e com o mercado internacional. Um empreendimento de mineração hoje em Minas Gerais, se ele quiser capacitar para financiar com recursos estrangeiros e até brasileiros, ele tem que fazer os seus estudos, aprovar no DNPM, mas essa aprovação da jazida não quer dizer nada para o mercado internacional. Então esse empreendedor tem que pagar para credenciar o seu empreendimento pelos critérios internacionais canadenses e australianos, para que ele possa provar que o empreendimento dele tem X milhões de toneladas. Então o que eu quero também é criar as normas brasileiras de credenciamentos dos investimentos brasileiros. E isso eu irei colocar no projeto. As multinacionais, há 10 dias, em um manifesto, um documento aí que colocaram algum temor com essa instabilidade brasileira, com essas manifestações e tudo mais. Quer dizer que no campo da mineração também existe um pé atrás. Eu vejo que nós precisamos criar os critérios. O Brasil ele carece de novas leis.
mas nós temos várias áreas no país que nós temos leis moderníssimas, leis preparadas até para internacionalmente, mas nós não temos uma infraestrutura por detrás do órgão governamental para executar essa lei. Uma coisa, o Brasil não conhece a riqueza mineral que ele tem. Isso, para mim, realmente é uma das coisas mais graves que o governo brasileiro precisa de corrigir. Quem tem que conhecer a riqueza mineral é o governo, para que ele possa valorar bem essa riqueza e possa compartilhar com o setor privado, que o setor privado que movimenta a mineração, né, no país e em Minas Gerais, para entender isso. E segundo, criar as normas que venham de encontro com as normas internacionais, para que os empreendimentos do Brasil eles sejam bem valorados e respeitados no mercado internacional. Muito bem, Cena Política volta já já debatendo o marco regulatório da mineração. Estamos debatendo o Código da Mineração e os significados para a economia de Minas Gerais. Deputado, a gente estava falando dos municípios, eu falei aqui que o Estado pode receber até 350 milhões. Recebe hoje até 350 milhões ao ano e pode pular até para 1 bilhão. Inclusive foi a expectativa colocada pelo governador Antônio Anastasia. E os municípios, como é que eles ficam? Eles podem também ter uma projeção desse tamanho? Sim, eu acho que já de imediato aumentar aí em 3 a 4 vezes a arrecadação dos municípios mineradores. O que representa hoje... Hoje seria em torno de quanto? Hoje os municípios, o total da arrecadação de CEFEM do ano passado foram 2 bilhões de reais, sendo que 53% Minas Gerais. Então podemos colocar aí 1 bilhão de reais. E os municípios representam 65% disso. Então hoje pode-se dizer que os municípios de Minas Gerais recebem algo em torno de 600 a 650 milhões de reais de arrecadação de CEFEM. Isso pode passar até para 1 bilhão e 800, aumentando em 3 vezes de imediato. Agora, deputado, o governador Antônio Anastasia já meio que disse que os royalties do petróleo que Minas Gerais obter vão ser investidos na educação, quase que na sua totalidade, assim, com palavras em discurso, no palácio e tudo mais. Como é que a gente pode imaginar esse investimento já do royalties do minério? A gente pode dar o mesmo caminho para ele? Está na mão dos municípios, mas como é que fica a participação do Estado? Como é que fica a participação da federação? É bom a gente deixar isso claro também, explicar um pouquinho. Como é que esse royalty da mineração pode chegar mesmo no cidadão que está nos assistindo agora? Fabiano, é interessante isso porque se nós analisarmos a história recente dos royalties do petróleo, houve muito desperdício nos municípios onde o petróleo chegou com aquele recurso, com festas, com eventos, né? Então a intenção que eu tenho também é de vincular essa arrecadação em educação, saúde e infraestrutura municipal, para atender esse impacto, né, que a mineração tem diretamente no município. Uhum. Então, já é um avanço nesse aspecto, né? Sim. Porque hoje que você passa em algumas cidades que são potencialmente mineradoras, que dá não sei se há o descaso, mas há uma sensação de descaso. Assim. Você passa e vê a cidade sendo cada vez menos, né? Com cada vez menos recursos. Por exemplo, vamos citar aqui Itabira, os itabiranos que... Carlos Drummond, não fique chateado comigo, de onde estiver, mas você vê uma cidade com potencial que é Itabira. Itabira é uma cidade pobre. Sim. Itabira é uma cidade hoje que requer falta muito investimento. Ou seja, esse caminho aí parece ser um caminho adequado. Ou seja, você criar, ao invés de pensar, eu vou investir na infraestrutura da educação, saúde, que é um discurso político,
mas colocar exatamente para a melhoria desse município, né? Pelo menos é essa a proposta. Do lamento do Carlos Drummond de Andrade, as coisas não melhoraram muito, né? Mas pode haver esse carimbo? Sim, nós iremos colocar o debate, eu acho que ele é necessário. Nós já temos aí essa discussão do petróleo, que agora nós iremos fazer essa nova votação, que é vincular 75% para a saúde, 75% para a educação e 25% para a saúde, que é o debate que nós estamos concluindo lá. E eu acredito que esse parâmetro ele é bom para discutir a questão da mineração. O que nós não podemos é deixar à disposição, porque nós sabemos que nós temos pessoas responsáveis e pessoas não tão responsáveis. E essa vinculação, ela ajuda ao gestor público a ele fazer o seu planejamento de investimento. Então, esse novo recurso que irá chegar para as cidades mineradoras irá ajudar e muito. E nós temos aí, Barroso, centenas de cidades em Minas Gerais que no futuro próximo irá iniciar o seu processo de mineração municipal. Nós temos aí, no norte de Minas, nós estamos descobrindo muito minério de ferro, nós temos vários minerais a serem descobertos, né? Aqui perto aqui de Belo Horizonte, o quadrilátero ferrífico, tem muita coisa ainda para ser explorado e ser descoberto. Então eu diria que nós estamos engateando na mineração no Brasil e Minas Gerais, que tem o maior potencial, se nós planejarmos, estruturarmos bem a agência, mapearmos a riqueza, colocarmos essa riqueza à disposição dos governos, da iniciativa privada, nós podemos aumentar e muito, gerando empregos, divisas para o estado de Minas Gerais. Eu digo a vocês que no futuro próximo, se nós retornarmos hoje esse debate aqui no programa, nós iremos lembrar disso, que Minas Gerais será o estado mais bem influenciado neste processo, será bem impactado aqui em Minas Gerais. Centenas de empregos, milhares de empregos podem ser gerados, essa riqueza ser dividida e ajudar na educação e na saúde. A bancada mineira, imagino que ela deve estar unida em torno desses interesses do Estado. Inclusive, a relatoria, que é um dos postos mais importantes do projeto, é do deputado PMDBista, a presidência é do deputado Gabriel Guimarães, também mineiro do PT, né? Do PT, Gabriel Guimarães, e o projeto que está condensando é também de outro petista, né? O Wellington Prado, né? Sim. E há um trabalho conjunto feito de uma maneira aberta pela bancada? A bancada de Minas Gerais é a maior bancada na comissão, tanto é o interesse do Estado. Nós representamos 53% da mineração nacional. Então, mais do que justo, os parlamentares mineiros fossem contemplados dentro dos seus partidos, porque não é uma indicação por Estado, é uma indicação por partido. Então a bancada mineira se faz presente devido à importância da matéria e nós teremos aí um debate necessário, qualificado. Todos os parlamentares, membros da comissão, são parlamentares que têm muito interesse, entendem da matéria e eu acredito que nós temos que avançar para garantir aí um desenvolvimento do nosso Estado. O jogo de interesse dos outros estados, você até chegou a falar isso anteriormente, naturalmente vai ser colocado, né? Vai ser não vai chegar lá e falar, Minas tem 53% da extração mineral e nós queremos isso, aquilo, né? Geralmente é um pega para capar, né? Não, mas a política, quando você tem um diálogo franco e você sabe explicar o sim, e sabe também, dentro da respeitabilidade, dizer o não, ela funciona muito bem. E isso, o parlamentar, ele tem que ser mestre nisso. Dialogar sempre, né? Debater e saber justificar o que não pode. Isso eu tenho certeza que nós não teremos dificuldade lá no Congresso, porque todos os parlamentares são parlamentares que têm interesse, conhecem a matéria, sabem o que pode e o que não deve. Então o debate ele vai fluir nesse sentido, garantir a competitividade do setor mineral. Não adianta a ganância arrecadatória por parte da União, do Estado e do município, ele tirar a competitividade do setor mineral brasileiro, que é um setor que compete não internamente com os estados, mas compete com o minério australiano,
com minério chinês, com minério canadense. Então nós temos que ter um preço de mercado e garantir isso, essa divisão da riqueza. Eu tenho certeza que o debate ele será caloroso, será um debate respeitável e nós precisamos, num prazo de médio prazo, até 90 dias, concluir essa votação para ajudar os municípios, ajudar o Estado de Minas Gerais e garantir que a gente venha a recuperar, no caso de minério de ferro, o maior exportador de minério de ferro a nível mundial, que infelizmente, devido à falta de estrutura do DNPM, a falta de logística que nós temos para escoar a nossa produção, a Austrália, que até 10 anos atrás não era nada, ultrapassou o Brasil no maior exportador de minério de ferro, que para nós é uma grande vergonha. Então isso vai ter que ficar nem tanto lá, nem tanto cá, né? Nem tanto penalizando a empresa, nem tanto também, também defendendo o Estado, né? Eu acho que... O Estado que eu digo, o Estado enquanto instituição pública, né? Eu tenho certeza, o setor mineral brasileiro, o setor produtivo, ele já está amadurecido nesse sentido e sabe que precisa realmente de dividir essa riqueza. O Estado é que atrasou essa matéria, nós deveríamos já ter discutido ela há 10 anos atrás, né? Mas ainda o Brasil pelo que o senhor está falando aí, nem 10 anos, né, deputado? Uns 30 anos, né? Porque você tem uma riqueza dessa e não vislumbra, né? Ou seja, nem 10. Então isso nós temos em várias áreas no Brasil, né? Nós vamos discutir os portos, as estradas, mas esse setor aqui é a menina dos olhos do nosso Estado. E nós vamos cuidar com muito carinho, que nós podemos gerar aqui centenas de milhares de empregos na mineração. Deputado, agora tem alguma corrente contrária? Tem, nesse processo, o senhor sempre tem destacado que o debate vai ser tranquilo, as questões vão ser levantadas, tem argumento para isso, mas na cabeça assim, do senhor, existe algum momento, existe alguma frente que sempre tem o contrário, né? Já diria o Eu vou dizer quem que é. São os nossos competidores estrangeiros. Eu diria hoje que o Canadá, a Austrália, né, e a própria China. A China produz mais minério em quantidade, mas é um minério com menor teor de ferro no minério. Então eles estão de olho aqui para dar tudo errado. Mas nós brasileiros, nós temos que garantir o debate e que esse debate avança, que a gente tenha uma legislação moderna, um órgão, a futura agência, preparada, adequada para avançar o setor mineral, né, com normas internacionais feitas já aqui no Brasil, né, para a gente voltar a competir bem no mercado. Não podemos deixar a Austrália, né, dominar, produzir mais minério do que o Brasil. Nós temos condição, no futuro próximo, de duplicar a produção de minério de ferro no nosso estado. Imagina o que é isso. São empregos, né, que serão gerados nos municípios e essa riqueza vai para a educação, vai para a saúde, vai para a infraestrutura. Então, este lobby nós vamos defender bem com o nacionalismo brasileiro. Mas esse lobby deve ter desses países, deve ter as suas pontas aqui no Brasil, as suas amarras aqui no Brasil. E, naturalmente, deve ter também um reflexo lá no Congresso, né? Não tem, porque as empresas mineradoras, e a principal é a Vale, né, que é a empresa que tem que competir lá fora. Então, quanto mais produz, mais competitivo é e melhor preço tem no mercado internacional. Então, o que nós vamos combater é defender o mercado nacional, mesmo que essas empresas tenham capital estrangeiro, mas produzem aqui. Então, essas empresas têm intenção de expandir a sua produção aqui no Brasil. Então, esse lobby nós vamos combater lá com o nacionalismo, porque isso aqui, o petróleo, é para mega empresas, como a Petrobras. A mineração não, para médias empresas, pequenas empresas. Estou discutindo o minério de ferro, mas nós temos os garimpos de ouro, os garimpos de diamante. Tem muito diamante
para ser descoberto no nosso estado, muito ouro para ser descoberto no nosso estado. Minas Gerais é o maior produtor de nióbio do mundo. Nós temos aqui um controle de mais de 90% da produção de nióbio. Nós temos agora também a perspectiva do xisto, do gás de xisto, que está movimentando a economia toda americana. E nós temos aqui no norte de Minas, no Vale de São Francisco, um potencial grande. Nós somos um neném de 1 ano ainda. Nós temos que passar esse neném para uma criança de 5, de 10, tornar um adolescente e um adulto. Com isto, nós vamos avançar muito na economia e trazer divisas para o estado de Minas Gerais. Porque a agricultura, nós estamos diminuindo, né? Serviços, Minas Gerais também está diminuindo. O que vai impulsionar o nosso estado é o setor mineral. Basta nós prepararmos, junto com os municípios, com o estado e com a União, para gerar novos empregos, trazer riqueza e desenvolvimento para o nosso estado. Tomara, deputado, que a gente atinja essa maioridade na mineração. Mas nós vamos para um novo intervalo e voltamos debatendo política. Deputado Leonardo Quintão, do PMDB, será que ele pode ser candidato ao governo em 2014? É uma boa pergunta. Já, já. Cena Política volta nesse debate com o deputado do PMDB, Leonardo Quintão, e com o jornalista Fabiano Frade, da rádio Band News. Deputado, o senhor é um homem experimentado em eleições, disputou a prefeitura, foi bem, ajudou o partido a eleger vários vereadores, de uma certa maneira tirou o PMDB do marasmo que tinha aqui em Minas Gerais. Mas agora, 2014, o senhor pode ser candidato ao governo, o partido pode caminhar para uma candidatura, embora a presidente Dilma tenha indicado um ministro de Minas para a agricultura para tentar arrebanhar o PMDB mineiro, a candidatura de Fernando Pimentel. O senhor acha que dá para sair uma candidatura própria? Ô Barroso, dá e deve. Partido do tamanho do PMDB, se quiser sobreviver junto à população, tem a obrigação de ter um candidato, né? Em Minas Gerais, nós já tivemos candidatos, né? Tem a obrigação de ter. Eu irei lutar dentro do PMDB para que a gente tenha uma convenção, né, onde irá garantir a tese de candidatura própria. E isto eu tenho a responsabilidade e vou fazer. Ir ao partido, eu já protocolizei junto à atual presidência, que está o deputado Saraiva Felipe, pedindo a ele que possa garantir uma convenção, e o estatuto prevê isso. Quando há um deputado que queira participar e queira colocar propostas, dentro do estatuto partidário, nós temos que ter uma convenção. Então eu já apresentei o meu desejo de lutar pela candidatura própria, dentro do partido, e de apresentar o meu nome à disposição do partido para ser o candidato. Agora, deputado, essa seria, de repente, uma estratégia diferente do que foi realizada no ano passado, na disputa pela prefeitura, porque o senhor também encabeçava a possibilidade do PMDB ter uma candidatura própria no ano passado. E nós tínhamos. E tinha uma candidatura. O senhor já seria o candidato. E no frigir dos ovos, o PMDB se uniu ao PT, e a gente acompanhou todo aí o restante. E não funcionou, né? E não funcionou. Exatamente, a minha pergunta era essa. Essa mudança agora é para ser uma estratégia que seria lá atrás para o ano que vem? Não, eu acho que nós amadurecemos. Eu seria candidato em Belo Horizonte. A presidenta Dilma pediu a mim que tirasse a candidatura devido aqui ao rompimento com o atual prefeito Márcio Lacerda. Foi diretamente um telefonema? Foi o telefonema junto com o Fernando Pimentel, junto com o Michel Temer, junto com o Henrique Eduardo Alves, junto com o senador Raupp, o atual presidente do partido, dizendo que nós tínhamos aí uma grande aliança nacional e que o PMDB não poderia
dizer não para a presidenta Dilma. Naquele momento, eu disse para todos que estavam naquela reunião, no Palácio Jaburu, que seria um erro o PMDB não ter candidatura própria. Que o PMDB tinha total condição, mesmo com a candidatura do PT, de ir para o segundo turno e ter uma candidatura competitiva, quando foi a minha candidatura em 2008. Mas tamanha foi os pedidos do Palácio, os pedidos do próprio PMDB, que precisava, a nível nacional, fazer um gesto para o PT, fazer um gesto para a presidenta Dilma. Eu disse que era um erro, mas eu também não poderia ser responsabilizado por este pedido que foi feito pelo o presidente Michel Temer. E disse a eles ali, olha, o que o Minas Gerais teria em troca? E naquele momento, Fabiano, eu pedi o Ministério dos Transportes para Minas Gerais e falaram que iriam debater e que Minas Gerais poderia sim pleitear um ministério de tal importância para resolver o problema da 381, do Rodoanel, da duplicação da 040, são tantos problemas, o anel rodoviário, que nós poderíamos resolver com este cargo. Eu abri mão, a pedido do partido, a pedido da presidenta, e o que eles deram para Minas Gerais, um ministério importante, mas um ministério que anda por si só, que é a agricultura brasileira. Eu não me senti, né, neste caso, um ministério do tamanho do partido. Disse, mas infelizmente o meu partido se apequenou, aceitando o Ministério da Agricultura, que é um ministério importante, mas um ministério que para Minas Gerais não é tão importante quanto o Ministério do Transporte. Agora, deputada, dada a relação com a presidente Dilma Rousseff, PMDB, presidente Dilma Rousseff, que já não é uma relação tão boa quanto há 2 anos atrás, ou seja, no ano passado, na disputa da prefeitura, um pedido da presidente Dilma Rousseff hoje não tem tanta força para que o senhor deixe uma candidatura, né? Não, certamente não. E eu vou lutar para o partido. O partido tem que ter candidato, né, para ajudar o partido a crescer. Se nós tivermos candidatos, nós certamente iremos fazer uma chapa de deputados federais maior, deputados estaduais, e o PMDB, ele precisa de se desgarrar. O PMDB agora precisa de ter uma proposta para a população. Proposta para a população a nível nacional e Minas Gerais. Então, o que eu irei fazer? Lutar para a candidatura própria. Nós temos aí uma proposta que será apresentada em convenção para termos candidatura própria. Seja eu ou seja uma pessoa que tenha uma densidade eleitoral maior do que a minha. No caso seria o senador Clésio, né? Senador Clésio é senador, eu sou deputado, né? É uma pessoa preparada, que vá também, eu creio eu, que ele também irá para a convenção pleitear a candidatura própria. Mas o senhor acha que há possibilidade de puxar uma parte expressiva do partido para essa tese, para uma candidatura própria? Como é que estão as bases do PMDB hoje? Elas estão contentes em marchar com o PT? As bases do PMDB, do que eu tenho feito a minha pesquisa, está desejosa a ter candidatura própria, Barroso. Isso já é um sentimento que um sentimento latente. Que está na maioria do partido. Agora, deputado, o PSDB é um alvo a ser batido nas próximas eleições? Não acredito, não. O PSDB tem nos batido. O PSDB, nas últimas 3 eleições, ganhou a eleição, né, no primeiro turno. E nós temos que respeitar isso. Política tem que ser bem transparente. O senador Aécio Neves, ex-governador, ganhou muito bem nas suas 2 eleições e o governador Anastasia ganhou muito bem também no primeiro turno. Mas, quem sabe, com um novo nome, com a nova proposta, nós poderemos aí conquistar o eleitor mineiro. O senhor também acha que dá para mudar o jogo, já que os tucanos estão mandando aí no jogo há 12 anos? Olha, toda eleição é uma eleição. Você lembra a eleição de 2008? Eu concorri sozinho, né, contra 30 partidos. Só não ganhei por detalhes, né, de finalzinho. Então, eu acho que a eleição é a coisa mais gostosa que tem na política, você participar de uma eleição. E você olhar para o eleitor, falar a verdade, falar o que dá e o que não dá para fazer, né? O eleitor é sábio e ele sabe em quem votar. Você falou uma frase do senador José Alencar, sabe? Que eu cheguei a ter uma convivência com ele e ele dizia assim,
eu não gosto de ganhar a eleição, eu gosto de disputar. E eu estou falando no nome dele porque o PMDB também fala na possibilidade de trazer um empresário, no caso, o Josué. Isso. Josué esse é um grande nome também. Então o debate está aberto. Eu acho que o que não pode é o partido se entregar novamente, né? Nós, a pedido da presidenta, nos entregamos na eleição municipal, não conquistamos o que pedimos o Ministério do Transporte. Imagina bem se nós tivéssemos hoje um ministro do Transporte de Minas Gerais. O quanto as obras que estão paradas em Minas Gerais poderiam avançar, vidas serem salvas, né? Uma logística mais barata. Então eu me senti realmente muito triste com essa situação, porque se nós estivéssemos firmes nesse processo, nós teríamos hoje um ministro do Transporte de Minas Gerais. O partido se apequenou, aceitando o caminho mais curto para a esplanada dos ministérios, e com isso nós enfraquecemos. Agora, vida nova, candidatura nova, proposta nova. Vamos em frente. Agradecemos ao senhor, agradecemos ao jornalista Fabiano Frade e agradecemos principalmente a você que tem acompanhado Cena Política. Voltamos na próxima semana.